procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Verso 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. 19. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por falta de fé. Antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém? Só até aí. Você que pode, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, porque nessa noite nós estamos reunidos nesse lugar. Ó Deus, e muitos daqueles que estão nos seus lares, estão, ó Deus, recebendo, estão ouvindo um pouco, Senhor, do que Tu tens a falar, já ouviram entre os louvores, entre a oração, entre o momento do altar, mas nós pedimos a Ti, Pai, acrescenta ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir de Ti nesse dia. Revela o profundo e escondido, Pai, da Tua palavra, para que o profundo e escondido que há dentro de nós receba da Tua palavra e que possamos ser transformados, que o nosso interior seja visitado pelo Teu Espírito Santo e que não seja o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir para, Deus, obedecermos e cumprirmos o Seu chamado, para termos, ó Deus, a nossa fé fortalecida e como temos orado nessa campanha, que a restituição venha sobre a nossa vida, que tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que é nosso por direito, que foi conquistado na cruz do Calvário, venha para as nossas mãos, Pai, porque nós cremos que a Tua salvação e tudo que advém da Tua salvação chegará até a nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Esse texto de Romano é interessante, porque ele retrata, né, a história de fé de Abraão. E o mais interessante é que, quando nós vamos falar sobre fé, né, e você vai ouvir, você vai ler em Hebreus capítulo 11, verso 1 em casa, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Mas é interessante porque o que você ouviu nesse texto, o que você ouviu nessa transliteração desse conteúdo, aonde se fala em Hebreus sobre um texto que está lá em Gênesis. Interessante, por que Deus fez podemos dizer assim, a bênção de nos permitir conhecer um pouco mais de Abraão, além do que conhecemos em Gênesis, também no Novo Testamento. Porque Abraão, ele teve uma marca. Você vai ver que em Romanos capítulo 4, mostra que houve um projeto de fé construído na vida de Abraão. Abraão, ele foi considerado o pai da fé, porque ele trouxe esse conceito, né, podemos dizer, de fé, para que a gente compreendesse um pouco mais. Deus trabalhou isso muito forte no coração dele. Mas muito mais do que isso, ele recebeu uma promessa. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, já nessa contextualização do texto, é que o que Deus fez a Abraão foi dar a ele uma promessa. E a fé que foi fortalecida em seu coração o fez alcançar aquilo que estava prometido sobre a vida dele. O que eu quero que você entenda é que sempre antes, presta bem atenção nisso, sempre antes de um milagre, sempre antes de uma bênção, sempre antes de uma restituição, Deus te dará uma promessa.
Talvez você pense assim, ó, mas eu nunca recebi uma promessa de alguém. Observe que a partir do momento que você reconhece ao Senhor Jesus na sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, reconhecendo, pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo a Jesus como seu único e eterno Salvador, toda a promessa que advém sobre aquele que está em Cristo, sobre aquele que é nova criatura, automaticamente vem sobre a sua vida. Então, observa que assim como Jesus, ao ser preso na cruz, ele atraiu para ele todo o pecado, toda a condenação, assim como ele atraiu para ele toda a condenação, todo o pecado, todos os nossos pecados, éramos nós que devíamos estar ali. Assim como ele fez isso, ao ressuscitar e vencer o maligno, ele trouxe sobre mim e sobre você todas as promessas que veio da palavra que ele disse. Então, advém sobre você todas as bênçãos que a palavra, todas as promessas que a palavra fala sobre aquele que está em Cristo, que é a nova criatura. A dificuldade é que muitos não entendem isso. Muitos não atrelam a fé às promessas. Muitos vivem, o significado de fé de algo muito superficial. Esse texto é um exemplo de exatamente como é que Abraão viveu a sua fé. Primeiro, ele acreditou na promessa. E é sobre isso que eu quero enfatizar hoje com você. Sempre antes de Deus realizar um milagre, ou de restituir, ou te dar sua bênção, Deus te dará as promessas. Então, antes de você ir atrás do seu milagre, você precisa entender as promessas. Abraão se tornou o pai da fé. Por quê? Porque as promessas de Deus estavam sobre a vida dele. E olha que interessante, só para que você amplie um pouco o horizonte nessa questão de promessa de fé. A promessa de Deus dada a Abraão, está descrita lá em Gênesis 12 e Gênesis 15. Gênesis 12 fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa para Abraão. E diz para ele, olha, você sai dessa posição onde você está, no resumo rápido, se você sair dessa posição onde você está, eu te farei, como diz o texto aqui, a sua descendência, todos serão benditos por causa de você. Ou seja, Deus fez uma promessa para a descendência de Abraão. Você entende isso? Você entende quando Deus ele falou aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra, que hoje você é abençoado por Abraão ter cumprido o chamado dele? Você entende isso? Você entende quem é filho, quem é filha? Precisa ter esse entendimento de que você hoje é abençoado porque o seu pai, porque a sua mãe cumpriram o chamado dele. Atenderam ao chamado deles. Porque talvez, se seu pai e sua mãe não tivessem vivido as promessas de Deus e o chamado de Deus, deixa eu te falar uma realidade, talvez você nem tivesse nascido. Então a fé, ela está ligada à promessa. Em Gênesis 15, Deus falou ainda para Abraão, então o levou para fora da tenda, e falou para assim, olha para o céu, Abraão, vê se dá para contar as estrelas. E acrescentou, assim será a tua descendência. É uma promessa ou não? Sim ou não? Não é uma promessa? Deus não está prometendo a Abraão aqui a descendência dele? Em João capítulo 14, verso 1 a 4, fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tornarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também.
E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Essa é uma promessa de Jesus feita para o futuro da igreja. Essa é a promessa de Jesus, onde ele falou aqui que a igreja tem um futuro. Não chegou lá ainda. Nós estamos vivendo as promessas hoje para chegarmos no futuro. Em Apocalipse, em vários textos de Apocalipse, existem as promessas para aqueles que vencerem. Está lá escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, isso é uma promessa, sim ou não? Só aquele que vencer. É a promessa que o pai fala para o filho, né? Só se passar de ano. Não é assim? É uma promessa. Então, aqui está uma promessa em Apocalipse para aqueles que vencerem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida. Versículo 17. Ao que vencer, darei o maná escondido. Capítulo 2, 26. Ao que vencer, de Apocalipse, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo. Ou seja, são promessas. Você entendeu que são promessas? Então, para que a gente entenda a fé, é necessário que você compreenda que você precisa interpretar, você precisa exercitar a sua fé baseado nas promessas que Deus tem para você. E eu quero falar, destrinchar ainda um pouco mais disso para você. Ter fé nas promessas de Deus me fará receber a minha restituição. Por quê? Eu preciso ter fé para isso. Sim ou não? O que era para estar na sua mão que hoje não está? Se a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, por que sua casa não está servindo ao Senhor? Não é uma promessa? Não é isso? Se você vive uma crise financeira hoje, e Deus fala que Ele vai abrir a janela dos céus e recair sobre você bênção sem medida, por que você está passando crise financeira? É porque muitas das vezes nós não compreendemos que não dá para desacoplar, não dá para destalingar, não dá para separar as promessas de Deus de uma vida de fé. Então, muito antes de você dizer que você tem fé, busca de Deus as promessas que Ele tem para você. E sabe onde estão as promessas que Ele tem para você? Eu acabei de te falar. Em Apocalipse está falando. Em Abraão está falando. Na Bíblia toda está falando. Em outras palavras, você precisa ter isso. O mais importante para Deus, preste atenção nisso, o mais importante para Deus não são as realizações dos milagres, mas sim te ensinar a ter uma fé transformadora. Deus não está preocupado em realizar a bênção que tanto está buscando diante dele. Deus não está preocupado em fazer cair do céu o maná sobre a sua vida. Deus não está preocupado de resolver os seus problemas pessoais, seus problemas familiares, seus problemas financeiros. A preocupação primordial de Deus é que você trabalhe a sua fé. Sabe por quê? Deus é Deus. Ele pode fazer tudo a hora que Ele quiser. Mas, pastor, se Ele pode fazer tudo a hora que Ele quiser, por que não faz isso na minha vida? Deixa eu te falar por quê. Porque Ele quer que você exerça uma fé transformadora. Ele quer trabalhar o seu coração na fé. Ele quer trabalhar o coração do homem, da mulher, para que você exercite, para que você creia, para que você acredite, igual Ele fez com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Em outras palavras, sai andando aí que no caminho eu vou te falar onde que é essa terra. Abraão fez o quê? Acreditou nas promessas. Teve fé. E essa fé transformadora, ela precisa agir em você, de dentro para fora. Da seguinte forma, vou te dar aí 4 pontos. Primeiro,
transformando promessas em conquistas. Repete comigo baixinho, se você pode aí. Você que está na sua casa também repete. Transformando promessas em conquistas. Observa bem. Deus, ouvindo o clamor de um povo que estava no Egito, Deus fez através de Abraão que o povo saísse do Egito rumo a uma terra. Quem completa para mim? Terra o quê? Completa para mim. A uma terra. Quem está online, que está conectado aí, pode responder para mim que eu vou falar seu nome aqui. Deus fez com que o povo saísse do Egito rumo a uma terra. Você entende que é uma terra prometida? Não é assim que nos diz, que a gente aprende, que a gente aprendeu? Deus nos fez sair de uma terra, sair de um lugar de escravidão e nos prometeu uma terra aonde manaria leite e mel. Uma terra prometida. Isso é uma promessa. Deus te prometeu. E aí o que você faz? Vai andando, vai andando, vai andando, chega no meio do caminho, olha para a terra prometida, a terra da promessa, olha para lá e fica pensando assim, tem que pagar esse preço aí, é? Vamos ter que andar nesse deserto? Ah, não, prefiro... Ah, não, lá estava tão bom. Ei, você pediu para sair de lá. Você pediu para deixar de viver aquela vida que estava vivendo antes. Por que você parou no meio do caminho? Eu vou te falar porque você parou no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você deixou de acreditar nas... Completa para mim. Nas promessas. Parou de acreditar nas promessas. E aí perdeu o foco da terra prometida. Preferiu voltar para a velha criatura. Então, uma fé transformadora, ela leva você em direção àquilo que Deus te prometeu. Se Deus disse que você e a sua casa servirão ao Senhor, por que você está duvidando? Se Deus prometeu para você que as janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida, por que você está duvidando? Se Deus prometeu para você que você é mais que vencedor, por que você está duvidando? Eu sei por quê. Falta de fé. Falta de acreditar. Então, primeiro, transformando promessas em conquistas. Quando chegar na tua terra prometida, quem é que vai conquistar lá, gente? Fala assim, eu. Olha que princípio interessante. Quando Deus cumpre a promessa dele na sua vida, ele fala assim, beleza, chegou, a sua bênção está aí, agora conquista ela. Não é? Sabe o que é conquistar? É você olhar para a muralha de Jericó, chegou na terra prometida, não chegou? Botou o pé, essa é a terra prometida, a promessa é até aqui, Deus fala assim, é de vocês, conquiste. Aí você olha aquela muralha grandona e fala assim, onde fui amarrar o meu burro? Aqui que é a terra prometida? Entenderam? Aliás, volta mais um pouquinho na história. Moisés reúne 12 cabeças lá, 12 principais, manda eles olharem a terra prometida. Quando eles olham lá e falam assim, cara, chega 10, já chegam como? Loprado já chega 10 como? Aí Moisés, não dá não, Moisés, aí, caramba, os caras são todos gigantes, são guerreiros, não tem como. Ou seja, eles andaram até ali, acreditando na promessa. Quando chega ali, eles desacreditaram na promessa de que aquela terra seria deles. Entendeu como muitas vezes nós somos? Estamos tão próximos do nosso milagre, tão próximos da nossa bênção, mas paramos diante da muralha. Graças a Deus por Josué. Graças a Deus. Como é que foi o do outro menino lá que
Caleb. Graças a Deus por Josué e Caleb, que eles acreditaram na promessa, passaram o deserto todo acreditando na promessa, chegaram lá, viram a terra prometida, viram a dificuldade, falaram assim, ó, é nosso, Deus nos deu. Entendeu o que é uma fé transformadora? Segundo, então a fé transformadora precisa agir em você de dentro para fora, da seguinte forma: primeiro, transformando promessas em conquista. Segundo, transformando sonhos em realidade. Fala para mim, vai. Quem quiser online aqui pode responder também. Fala para mim, alguém que transformou o seu sonho em realidade. Fala aí alguém, pastor no Vale, fala aí alguém que teve os seus sonhos transformados em realidade. Um só que eu não estou ouvindo. José é o exemplo maior que a gente tem outros, mas José, por quê? Deus transformou, Deus deu a ele um sonho, não foi? Você entende que esse sonho é uma promessa? O sonho se realizou? Ele perdeu a fé? Joga no calabouço, vende como escravo, né? Tentaram estrupar o menino. Tudo para tirar a fé dele de Deus, não é? Mas ele estava, sabe como? Acreditando que se Deus estivesse com ele, Deus restauraria aquilo que ele tinha perdido. E sabe o que ele perdeu? Sua família. Não é? Pula para o final da história dele. José lá no palácio, Deus cumprindo a promessa dele na vida de Josué, e a família dele novamente conectada com ele lá na realização da promessa da vida dele. Você entendeu o que é uma fé transformadora? Entendeu o que é transformar sonhos em realidade? Deus faz isso. Mas quantas vezes lá dentro do calabouço não deu vontade de desistir? Né? Quantas vezes quando falaram mal dele, não deu vontade de desistir? Quantas vezes ele numa feira de escravo, alguém olhando para ele e falou, eu dou 10, eu dou 20, eu dou 15, eu compro e tal. Aí vai lá o Potifar e compra o cara. O cara sendo vendido e vivendo a promessa de Deus. Só a misericórdia. Terceiro, transformando perdas em ganhos. Ô, meu pai, quem já perdeu alguma coisa? Né? Pensa. Financeiramente, pensa como você já perdeu dinheiro. Talvez por um mau negócio, talvez por um emprego errado, talvez por um investimento errado, talvez gastando mesmo com o que não deveria. Mas olha que interessante, em Filipenses capítulo 3, verso 7, fala assim, ó, mas, isso Paulo escrevendo à igreja que estava em Filipo, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Quem completa o versículo? Por amor de Cristo. Vou repetir. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, ó, eu tinha muita coisa que me trazia lucro, né? Eu tinha muita coisa que me beneficiava. Eu era muito bem na vida, eu era fazedor de tendas. Ou seja, detalhe, Paulo falando, eu era muito inteligente. Eu fui formado aos pés de Gamaliel. Paulo vai e escreve para a carta a Filipenses dizendo o seguinte: o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor a Cristo. Quando você transforma ganho em perda, sabe o que quer dizer? Nem sempre o que você ganha de dinheiro substitui a paz que Jesus pode te dar. Entendeu bem isso? Não há dinheiro no mundo. Quantas pessoas você conhece, já ouviu falar, que tem muito dinheiro, mas não tem paz no seu coração, mas não tem entendimento da palavra, não tem a fé que você tem. Então, compreenda isso, que perdas, muitas das vezes, quando você está em Cristo, você tem uma vida alicerçada, tem uma vida em fé, as promessas de Deus estão sobre a sua vida, ainda que você perca, Deus faz com que essa perca vire ganho.
Deus transforma bênção em, ou melhor, Deus transforma maldição em bênção. Misericórdia, né? Deus transforma maldição em bênção. Então, em outras palavras, ter Cristo é ter tudo. Isso não quer dizer que você vai parar de estudar, vai parar de trabalhar, vai parar de ganhar dinheiro, não. Mas o maior lucro que você pode ter na sua vida, sabe qual é? Não vem dos seus diplomas, não vem do seu emprego, que você, né, tem um emprego aí das galáxias aí, não vem de quanto lindo você é, quanto linda você é, não vem de quantas línguas você fala, não vem da sua casa, da sua conta bancária, não vem, né, de tudo de bom que você tem. O maior benefício de transformar perdas em ganhos é quando você, isso tudo, você tem, glória a Deus que você tem, mas Jesus é maior do que isso tudo. A sua entrega para Deus, a sua vida entregue no altar, vale muito mais do que tudo que você tem, do que tudo que você conquistou, do que tudo que você é, do seu cargo, do seu salário, da sua beleza. Por quê? Como Paulo falou aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Paulo entendeu e nos mandou essa mensagem. Quarto, transformando prejuízos em restituição. Olha, existe isso na Bíblia, pastor? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 12, verso 13, fala assim: então, Jesus falando, disse aquele homem, estende a sua mão. E ele a estendeu. E ele foi restituído. Sã, a mão dele, que estava atrofiada. Olha que interessante. Você compreende que o maior prejuízo que ele tinha de ter a sua mão atrofiada é que ele estava em uma sociedade onde quem era deficiente não tinha o direito de trabalhar. Onde quem era deficiente não podia entrar dentro do templo. Onde quem era deficiente não podia gerar renda para sua família. Não tinha como constituir uma família direito, porque ele não podia trabalhar. A mão atrofiada daquele homem tinha que viver escondida. Por quê? Porque todo mundo que o via passando sabia que ele era alguém que era deficiente. Em alguns casos, como você já conhece, certamente, as pessoas que tinham problemas de pele, lepra, entre outras, tinham que andar pela rua quando era autorizado a entrar na cidade, gritando, lepra, lepra, para quê? Para que as pessoas, impuro, né? Passava pela rua gritando, impuro, 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 para quê? Para que as pessoas saíssem da frente, para que ninguém encostasse nela, porque ela era uma pessoa impura. Esse homem com a mão atrofiada era como se fosse uma pessoa impura, totalmente discriminada da sociedade, não conseguia arrumar emprego. Hoje, né, existe muitos mecanismos, graças a Deus por isso, nos aperfeiçoamos, né, como civilização, e existem empregos que são destinados para pessoas assim, com um determinado tipo de deficiência. Mas nessa sociedade dessa época, não. Então, muito mais do que, como diz o texto, da sua mão ser restituída, Deus não só restituiu para ele a mão, Deus restituiu para ele a dignidade de ser uma pessoa que poderia trabalhar, de ser uma pessoa que poderia constituir família, de ser uma pessoa que poderia alcançar os seus sonhos. Você entende isso? Você entende que uma pessoa daquela tinha sonhos? Talvez você em casa esteja pensando, quais são os seus sonhos? Talvez esteja tão longe da sua realidade. Talvez você não seja uma pessoa como esse homem com a mão atrofiada, mas talvez você seja atrofiada nas suas emoções. Talvez você seja atrofiada na sua forma de pensar. Talvez os seus sonhos já não existem mais. Você olha tão longe e fala assim, não, é aquele primeiro texto lá em cima, né? Não, Deus fez uma promessa, mas não, né, não consigo não, é muito difícil. Fala comigo assim, eu vou exercer uma fé transformadora. A fé transformadora é o combustível daquele que conhece a Jesus, daquele que entregou a sua vida para Jesus. A fé transformadora, ela trabalha isso dentro de nós, acreditando nas promessas. Quem vê as tempestades, quem vê as desilusões, quem vê as derrotas,
e não fundamenta a sua fé numa fé transformadora, não consegue alcançar os seus sonhos. Qual é a muralha de Jericó que você precisa que Deus faça cair? Quais são as questões da sua vida que você precisa que Deus trabalhe para que você realize o seu sonho? A fé nos dá certeza de que a promessa de Deus será cumprida. Certeza de que tudo que perdemos nos será restituído. Se a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que Ele levou sobre si, né, todo o pecado que nós tínhamos, por que hoje você ainda vive uma vida de pecado? Por que ainda hoje você não decidiu por Cristo? Em Mateus capítulo 14, 25 a 32, fala sobre Jesus chegando no barco. Está lá, né, os apóstolos lá no barco, os discípulos lá no barco. Era de noite, né, como você conhece essa história. Jesus se aproxima do barco, eles morrem de medo porque, né, achavam até que poderia ser um fantasma. Chega um momento em que Jesus se apresenta, Pedro fala assim: se tu és Jesus mesmo, deixa eu ir aí onde o senhor está, no meio de um vendaval lá, a onda batendo no barco. Jesus fala o que para ele? Vem. Eu fico imaginando Pedro assim, ó, botando o pé para fora do barco, né? Botou na água assim, ih, velho, tem um chão aqui. Aí bota o outro pé, ih, caramba, ele foi andando, chegou uma distância de Jesus, ele começou, com os olhos fitos de Jesus, né? Ele começou a olhar e ver assim, ó, cara, eu estou andando no meio da tempestade, olha que crise, olha que dificuldade, olha todo mundo me perseguindo, olha as coisas dando errado para mim. O que acontece com ele? Ele começa a afundar. Jesus vai lá, pega ele pela mão, lá no finalzinho do versículo 32 de Mateus 14, e olha o que Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidaste? Depois que, diz o texto, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Olha que preciosidade esse texto para nós. Homem de pequena fé, por que você duvidaste? Sabe qual é o intento do maligno, o intento do mal? É desviar a sua atenção das promessas. Vou repetir. O intento do maligno é desviar a sua atenção das promessas que Deus te fez. Sabe como? Lembra do povo do Egito? Eles tinham saudade de quê? Das comidas que tinham lá. Ele tinha saudade das camas que eles tinham lá. Eles tinham saudade das vidas que eles tinham lá. Em outras palavras, sabe o que o diabo faz para tirar você do foco da sua promessa? Ele traz para você a lembrança do seu passado. As derrotas que você teve. É inadmissível imaginar isso, que um povo sai do Egito como escravo, anda até um trecho do caminho e chega lá, desiste das promessas e prefere voltar para aquela vida. Esse é o intuito do maligno. Mostrar o seu passado e dizer que você não é capaz. Para quê? Para tirar você do foco das promessas. Tirando você do foco das promessas, você perde a sua fé. Se Jesus falou para você andar sobre as águas, ande. Se Ele falou, é uma promessa. Vai se cumprir. Creia no que Ele falou e não olhe as circunstâncias. Se você tem sofrido perdas, presta bem atenção para mim aqui, você que está comigo online, está aqui presencial, se você tem sofrido perdas, creia nas promessas. Se Ele falou que vai te restituir, tenha fé. Vou repetir, se você tem sofrido perdas, creia nas promessas. Se Ele falou que vai te restituir, tenha fé. Não duvide igual Pedro duvidou. Conclusão, a sua restituição
vai depender de duas coisas. Olha, isso aí, essa é a chave. A sua restituição vai depender de duas coisas. Preste atenção, todo mundo. Conecta aqui. Quem está em casa aí, desconecta do celular aí, se chamou no celular, bota ele para longe aí. Sua restituição vai depender de duas coisas. Primeiro, das oportunidades que Deus te dá. Segundo, da fé que você tem. Quais são as promessas? As oportunidades, ela vem. As promessas, ela vem. Quando você injeta a fé transformadora, somado às promessas que Ele te deu, não tem como você afundar. Mas sabe qual é o maior problema? É que nós ficamos olhando as circunstâncias. Nós ficamos olhando a tempestade, ficamos olhando as crises, ficamos olhando as questões que vêm, com os ventos contrários que vêm em nossa direção, e tiramos o foco do olhar das promessas que Jesus fez para mim e fez para você. Há uma promessa central que Jesus falou assim: preso no madeiro, de um lado, uma pessoa que também iria passar pela crucificação, do outro lado, uma outra pessoa. Um fala para ele: se você é o Messias mesmo, se você é o Messias mesmo, né, na minha linguagem, se você é o Messias mesmo, ou seja, se realmente a promessa está se cumprindo em você, desce daí você e liberta a gente também. Olha a fé desse cara. Aí o carinha lá do outro lado vira para aquele de lá. Eu fico imaginando como é que foi aquele triângulo ali, né? Como é que estava a cruz assim, se estava reto, se estava assim, se ele conseguiu fazer isso com a cabeça, não sei. Mas fico imaginando ele falando assim: ei, cala a boca aí, velho. Nós estamos aqui porque nós temos motivo, mas ele não tem motivo nenhum. Olha a fé desse cara. E ele fala para Jesus: mestre, tem como o senhor lembrar de mim quando entrar no paraíso? Esse cara acreditava na promessa que viria o Messias. O de lá não. E o que Jesus faz? Para aquele de lá, ele nem responde. Já leu sobre isso? Vê lá qual a resposta que ele dá para aquele cara lá. Agora, para esse daqui, Jesus leu o coração dele e falou para ele o quê? Pô, cara, tu tem muito pecado, velho. Olha só, você está aqui porque você pecou, velho. Jesus não viu as circunstâncias ao redor dele. Jesus olhou dentro do coração dele e viu a fé transformadora que estava dentro do coração dele, que acreditava na promessa do Messias. E falou assim, ó: você acreditou em mim. Você acreditou na promessa de Abraão. Então, hoje ainda, você vai estar comigo no paraíso. Deus quer te levar para esse nível de entendimento, para que você exerça a sua fé, acreditando nas promessas, sem olhar as circunstâncias. Essas duas chaves. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, com as promessas que Ele te dá, e exerça uma fé transformadora. Amém? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Te convido a você ficar de pé, você que pode. Se não puder, apenas ouça essa oração. Te convido a você repetir essa oração. É o momento onde você sela essa palavra dentro de você. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Me ensina a exercer a fé transformadora, que me fará crer que as promessas virão, que meus sonhos serão realizados, que as minhas perdas serão transformadas em ganho, que receberei toda a restituição que tu tens para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios, para a minha saúde, para as minhas finanças, para o meu trabalho, para a minha vida acadêmica. Eu recebo fé transformadora para acreditar que as tuas promessas vão se cumprir
na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.